Sobe! Pressão! Salve, salve família que canta e vibra, sejam todos muito bem-vindos a mais um Massa Alviverde, hoje dia 11 de janeiro de 2023, dia em que a gente vai falar sobre o que foi o treinamento do Palmeiras, a preparação para o Campeonato Paulista, acabou, hein? Não tem mais jogo treino, a partir de agora o bicho vai pegar, começa uma nova fase para o Verdão, uma fase que tá todo mundo curioso. Palmeiras não vai trazer reforço, tem um monte de gente indo embora, como é que vai ser, hein, esse Palmeiras do Abel Ferreira 2023, e a gente vai falar sobre isso aqui no programa de hoje, tá certo? Antes, os nossos recadinhos aqui rapidamente. Você que tem um sonho de trabalhar com futebol, viver disso, essa experiência de escrever, publicar, falar, estar à frente de um programa de TV ou na internet aqui, igual a gente faz, e quer falar com propriedade sobre futebol, basta você ir no link aqui embaixo, ó, que está na descrição do vídeo, do Futebol Interativo. Estão abertas as inscrições para o curso de jornalismo esportivo da Futebol Interativo. E olha só que legal, pelo link aqui que está na descrição do Bruno Massa, você tem R$1.000 de desconto na sua matrícula. Só você clicar aqui, você vai ser direcionado para o WhatsApp, aí você chama o pessoal lá do Futebol Interativo, fala que você veio pelo Bruno Massa, que eles vão te dar R$1.000 de desconto. E também tem desconto para você que quer comprar produtos esportivos, sabe aonde? Na Centauro, a nova parceira da Web Rádio Verdão. E não são só produtos do Palmeiras, não. Em todo o site da Centauro, se você utilizar o código WEB10, você garante até 10% de desconto nos produtos de todo o site, principalmente nos que são entregues pela Centauro, tá certo? Tá aqui no chat do YouTube, tem o link fixado aqui, é só você clicar, você vai para dentro do site da Centauro e lá você coloca o link, você coloca o código WEB10 em qualquer produto, tênis, mochila, tem produto para academia, de viagem, para você dar um presente para o seu namorado, para sua namorada, para o seu amante, né? É só mandar um bilhetinho lá anônimo, não tem problema nenhum, tá certo? Então é isso, gente. Vai lá na Centauro, use o código WEB10 e faça a compra com o cupom de desconto da Web Rádio Verdão. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o adversário que foi definido, o adversário do Palmeiras na Copinha. Ontem o Palmeiras conheceu seu adversário, será o Sampaio Corrêa, a gente vai falar sobre isso também. A preparação do time no Campeonato Paulista, como é que a gente imagina que esse Palmeiras vai jogar no sábado. O Danilo tá indo embora mesmo? Será que ele vai jogar com Scarpa? Tudo indica que sim, a gente possivelmente não vai ter o Danilo mais nessa temporada. E algumas possíveis chegadas aí, vamos falar sobre nomes possíveis também, porque o Palmeiras está sim no mercado em busca de reposição de algumas peças, mas por enquanto tudo muito morno, tudo muito frio. O Palmeiras mais uma vez adotando aí a cautela para contratar. O torcedor quer que chegue reforços, mas a diretoria não pensa muito assim não. E para fazer esse programa de hoje comigo, uma novidade para vocês aqui, uma figura nova, né? Um cara que pouca gente conhece,
mas muita gente admira também. Ele que parece muito com o Papai Noel, teve trabalho no final do ano, né? Ficou de Papai Noel Verde na Web Rádio Verdão, o Rei Conif das Alamedas, o Jô Soares da Web Rádio Verdão, o Brad Pitt para a esposa dele, né, da terceira idade, ele que vai explicar o caso da quadrilha de velhinhos que roubaram farmácias ontem no Rio de Janeiro. Será que ele está lá envolvido nessa? Bem-vindo, seu Hamilton Ferreira, seu Hamilton Kelly, o Efizema. Bom dia, seu Hamilton, tudo bem? Opa, tudo bem. Obrigado a todos, podem sentar-se, obrigado, valeu. Eu tava lá, eu fiquei com as caixas de supositório no assalto. Vou traficar supositório aí. Sabor menta. Sabor menta. Agora o Palmeiras ontem jogou 3 jogos, o último jogo ainda foi um barato. Acabou os 2, a torcida começou a ir embora, os caras, volta que tem mais um tempo. Teve 3 tempos. Mas a preparação ontem. Desculpa te cortar. A gente falou, né, seu amigo? O jogo treino é chato, fica parando, tem muito tempo, tem muita substituição. Nem a TV Palmeiras conseguiu narrar direito, lá ficou sem som, porque é muito diferente mesmo. Mas os seus destaques para o programa de hoje aí, seu Hamilton? O Palmeiras vai pegar o Sampaio Corrêa na Copa São Paulo, acho que atropela também. O Palmeiras vem poupando jogador até na base, cara. A diferença é muito grande. E hoje eu tive... O meu destaque ontem foi a compra do ingresso, cara. Mudaram a forma de comprar ingresso. Você compra, você põe o cartão de crédito, aí gera um outro número. Pô, aí eu liguei lá. Eu fiquei 23 minutos no telefone para ser atendido. E não fui. Ô, louco. Esse é o meu destaque. Depois ficou mais tempo em telefone do que o Matheus Fernandes em campo, hein, seu amigo? Pode crer, é verdade. Bom, é isso aí. A gente vai falar sobre isso também. Será que no Sampaio Corrêa da base tem um Pimentinha também? Porque o Pimentinha joga no Sampaio Corrêa há 163 anos, né? Ele começou na base com o Cláudio Ritt. Para você ter uma ideia, eu era da categoria de base da Web Rádio Verdão, ele já jogava futebol, só para você ter uma ideia. Ele cresceu muito, o Pimentinha, ele está com 1,43 m agora. Já tá um mocinho, né? Já tá. Ai, que beleza, hein? Cadê aqui, ó? Tá certo. Valeu, Fernanda, pode deixar. É o seguinte, vamos falar então da Copinha, o Palmeiras classificado para a fase 72 avos agora, né? Já que a Copinha tem 485 times nessa primeira fase, classificaram os 2 primeiros de cada 65 grupos, né? Seu amigo, que confusão essa Copinha, né, seu amigo? Depois que o Palmeiras ganhou, foi bom, que agora a imprensa, o pessoal baixa a bola da Copinha, porque já foi um campeonato luxuoso, um campeonato que a gente via revelações. Não tem como você achar revelação em 160 times. Não, eu falo para todo mundo, a primeira não deveria chamar fase, deveria chamar fezes, de tão ruim que é, cara. Então, a Copinha tem uma fezes e mais 6 fases depois. Então, esses caras que já saíram na primeira fase aí, na primeira fezes, é muito ruim, cara. É time semi-amador, time que não tem a mínima condição. A Portuguesa fez a proeza de sair do campeonato. Ela conseguiu, a Portuguesa de Esportes conseguiu sair fora do campeonato. Calcule só a base da Lusa como deve estar, hein? O time principal tem que se cuidar, hein? Que a A2 está logo ali atrás, viu? Mas vamos ver o que vai acontecer. Tá A2. Esse ano o Palmeiras está no grupo da Portuguesa, né? Tá no Campeonato Paulista. O Palmeiras vai enfrentar a Lusa, se a Lusa se classificar, porque o Campeonato Paulista, você sabe que ele não... Os grupos, né? Quem tá no mesmo grupo não se enfrenta, e a gente vai ter aí a Portuguesa depois de alguns anos, se eu não me engano, 6 ou 7 anos aí, que a Lusa esteve fora do Campeonato Paulista, pelo menos nessa fase preliminar. Tomara que a Lusa fique, né? Eu gosto bastante da Portuguesa. Se o Hamilton tá sem a câmera aqui, deixa ele voltar, eu já coloco ele na conversa aqui ainda. E daqui a pouco a gente volta com o seu Hamilton aqui, ó, para vocês verem. O seu Hamilton tá proibido
de entrar aí, porque ele deve ter quebrado a câmera dele. Tá com áudio aí, seu Hamilton? Eu tô sim, tô com áudio. Agora eu não sei o que aconteceu com a câmera. A gente não tá te vendo aí, estamos só ouvindo o seu Hamilton. Tá. Ficou mais bonito assim, inclusive, viu, seu Hamilton? Pera aí que eu vou dar um jeito nisso daqui. Não entendi o que aconteceu, não. Eu vou sair e vou entrar de novo. Daqui a pouco, o proibidão da Web Rádio Verdão aí, o seu Hamilton Ferreira. Enquanto o seu Hamilton Ferreira, tô com o Abel Ferreira na cabeça, que o seu Hamilton Bekele. Deixa eu dar um oi aqui para a galera que tá chegando. Lembrando, né? Hoje é o segundo dia do programa às 10 horas da manhã. Agora, para você que ainda não sabe, o programa será ao vivo todos os dias às 10 da manhã, das 10 até 11, 11h30. A gente vai trocando uma ideia e às 2 da tarde o programa é reprisado. Então, se você está aí no futuro assistindo esse programa às 2 da tarde, saiba que a interação não existe aqui no chat, porque o programa é reprisado, né? Então, às 10 da manhã, pelo menos nesse começo de ano, será às 10 da manhã, por uma questão de logística nossa aqui também da Web Rádio Verdão, de compromissos profissionais que a gente tem fora da rádio, que não tem como mudar. Então, programa todos os dias ao vivo às 10 da manhã e às 2 da tarde volta o programa aí na reprise, mas se tudo der certo, a gente volta com ele nas tardes destas semanas seguintes aí, tá certo? Vamos lá, a Beatriz tá passando aqui, bom dia, Beatriz Esteves Souza Dias, a Luciana Pereira, bom dia, Bruno Massa, não consegui assistir ao vivo ontem, que saudade que eu tava de vocês, que bom que vocês voltaram. A gente também tava com muita saudade, viu, Luciana? A gente estava desesperado para voltar. O seu Hamilton já está até descabelado lá, ó, já estava louco para voltar. A gente já não aguentava mais ficar sem fazer essa interação com vocês. O Fábio Jardim, bom dia. Saiu bem do chão, Lopes, hein? Golaço do Lopes ontem. Vamos comentar um pouquinho aqui sobre os gols do jogo de ontem. Eu vou deixar rolando os gols aqui enquanto eu passo os recados, porque o Palmeiras jogou bem, né? Claro que o Palmeiras são jogos treino contra times que não tem muita expressão, obviamente, né? Uma preparação, mas deu para ver bastante alteração. Importante também alguns jogadores da base que fizeram parte desses jogos todos aí. Esse foi o jogo da manhã contra o Audax. A Tuesta jogou muito bem o jogo da tarde também, eu acompanhei. Teve algumas jogadas interessantes, teve gol do Gabriel Menino, Vanderlan cruzando muito bem, né? Uma das principais características desse jogador do Palmeiras, o Vanderlan, é o cruzamento. Parece que realmente o Palmeiras acertou aí na lateral esquerda com a base e o Piquerez está muito bem. E aí o jogo da tarde, 4-0, Palmeiras para cima do Monte Azul. E uma curiosidade, né? O Dudu fez gols em todos os jogos. E o Dudu, ele bateu pênalti também, né? Coisa que a gente não está acostumado a ver, o Dudu batendo pênalti, o Rony também não. Era o Scarpa, o Veiga e o Scarpa eram os dois cobradores oficiais do Palmeiras. E é interessante ver que alguns outros jogadores têm treinado aí esse fundamento, né? Que é a cobrança de pênaltis. O Adriano Martins também está aqui, bom dia, avante palestra. O Felipe Xavier está sempre com a gente ligado aqui. Bom dia, seus lindos, Brunão e meu gordelícia, que beleza, hein? O Jefferson Francischini, Massa, bom dia, muita cautela na contratação e depois contrata apostas. Vamos falar sobre isso, mas dessa vez alguns nomes que surgiram aí não são tão apostas assim, não. A gente vai falar sobre isso, principalmente se o Danilo, né, se for concretizada, deve ser concretizada a venda do Danilo hoje, essa é a informação que eu tenho, já foi passado pelo nosso palestra, já foi passado por alguns outros companheiros de imprensa aí, e a mesma informação que a gente tem é de que o Danilo tem uma proposta em mãos do Nottingham Forest, o mesmo time que levou o Gustavo Scarpa, para que ele seja vendido aí já imediatamente, né? O Palmeiras, infelizmente, esportivamente falando, mas pode ser uma boa grana. O contrato, essa proposta gira em torno aí de 117 milhões de reais. Seu Hamilton, para um volante é um bom número. A gente esperava até que fosse um pouco mais pela idade do Danilo, mas cá entre nós, né? O Danilo caiu bastante na temporada passada e certamente aí essa oscilação também não deixou que o valor dele fosse um pouco maior, né, seu Hamilton? E outra, se tem uma proposta muito grande, o atleta quer ir embora, não tem jeito, não dá para segurar. De 117 milhões, se der 15% pro cara, eles já são quase 18 milhões para ele, cara. Ele
Ele faz o pé de meia, cueca de meia, camisa de meia, ele faz tudo, né? Então ele tem que ir embora mesmo. O detalhe do jogo de ontem, que eu queria falar para vocês, não sei se você... Um detalhe, o Vanderlan cruza uma bola e quem faz o gol é o Gabriel Menino. Contra o Inter foi a mesma coisa no 2-1. Quem cruza a bola é o Vanderlan e quem faz o gol é o Gabriel Menino. Só que o Gabriel ontem fez de peixinho, né? Deixa eu só falar uma coisa dessa saída do Danilo. Gente, o Danilo é um baita jogador, mas ele oscilou ano passado, ele é jovem. Pode ser que ele continue oscilando esse ano e só o ano que vem que ele volte a jogar o que ele jogava antes. Então, na minha opinião, cara, 117 milhões não segura não, vai embora. Infelizmente. É difícil. E o Palmeiras pode colocar ainda algumas cláusulas aí dentro desse contrato de premiação, né, de objetivos alcançados. Esse valor pode ser ainda maior, mas efetivamente são 117 milhões que estão em jogo aí. É muita grana para o Palmeiras, que já vendeu o Endrick, né? Já fez caixa, bastante caixa com a venda do Endrick, que ainda vai contar com o jogador até 2024, né, seu Hamilton? 24 ou 25? O 2025, né? Agora me 2025, Não, 24, ele completa 17 meio do ano. 17 esse ano, 18 ano que vem, 2024, é isso aí. Então, a gente vai ver o Endrick aí por algum tempo ainda no Palmeiras. São as crias aí dando receita para o clube, né? Vamos discutir isso também. O Rogério Barbosa está falando que a gente caiu da cama, que 10 da manhã ele ainda está dormindo. Vila mansa, hein, seu Hamilton? Que beleza! Será que ele ganhou na Mega da Virada? Patrocina nós aqui, pô, se ganhou. Faz esse favor aí, pô. Cara, eu fiquei triste, seu Hamilton, no dia 1º, porque eu tive que voltar para o trabalho, né? Eu joguei tão mal na Mega Sena que eu fiz aposta na quina. Acabei errando. Não acertei nenhum número. Para você ter uma ideia, eu fiz 5 jogos de 14 números fechado para quadra. Não ganhei porra nenhuma. Tô aqui, continuo duro do mesmo. Só continuo duro do mesmo jeito. Agora, o Danilo, capaz que lá nesse time da Inglaterra vai se dar bem, que o time joga muito atrás, né, cara? E ele é um volante de marcação, um cara que sabe sair pro jogo, capaz que ele pegue muito na bola, apareça muito e dê mais um dinheirinho para nós, se ele, caso for vendido para um time grande lá da Inglaterra, né? Ah, com certeza, isso certamente vai acontecer, porque o Palmeiras, como clube formador, né, tem esse gatilho aí no contrato do Danilo, se ele for vendido depois. E o Nottingham Forest está tentando virar o Palmeiras, né? Já contratou o Scarpa, está levando o Danilo, daqui a pouco vai procurar o Marcos Rocha, o Gustavo Gomes, renovado. Tomara que, né? Claro que é brincadeira, né? Isso daqui. O Renato Borges está perguntando aqui, ó, será que o Palmeiras vai negociar o Piquerez para o Real Betis da Espanha? Olha, muito difícil, viu, Renato? O Piquerez só sai do Palmeiras agora se for uma proposta realmente muito, muito boa, porque a lateral esquerda do Palmeiras hoje não tem muita opção, né? É o Piquerez e o Vanderlan, e talvez algum garoto da base aí que esteja chegando no profissional para fazer só a composição de grupo, né? Mas eu acho que o Piquerez não sai assim tão fácil, não. Surgiu ontem, né, essa especulação sobre o Real Betis, mas ainda não passa de especulação, não tem nada formalizado ainda para o Palmeiras. Eu sempre explico isso para vocês aqui que assistem a gente, né? Tem muita especulação acontecendo nesse período de janela. Como é que funciona? Os clubes se conversam para saber da possibilidade de jogador, como é que está o contrato. Essa é a famosa sondagem dos clubes, né? Mas proposta oficial, e-mail com documento lá falando, ó, eu quero jogador tal, portanto, ainda não chegou nenhuma oficial para o Piquerez. Mas a gente conversou com o pai do Piquerez no final do ano passado, e ele disse que o Piquerez não sairia do Palmeiras para ir para qualquer clube na Europa, não. Eu acho que o Piquerez tem futebol para jogar num time maior que o Real Betis. Não, eu ia justamente falar sobre isso. O pai do Piquerez falou isso pra gente, né, cara? Que o Piquerez quer jogar na Europa? Claro que quer. Só que ele quer jogar em times de ponta, né? Não um time que vai lá só disputar o campeonato, ficar em meio de tabela. Ele quer aparecer, quer
E ele tem condição para isso, né? E assim, o salário que estão oferecendo lá, se essas especulações forem realmente acontecer, esses valores do Piquerez para ir para a Europa, para o Real Betis, ele ganharia menos do que ele ganha no Palmeiras, né? Então, falando de salário, então não faz muito sentido a essa altura do campeonato, não. Vamos passar aqui pela galera que está chegando. Ó, Massa, bom dia. Piquerez e Danilo saindo, e agora como fazer? Calma, Felipe, porque ainda não tem nada confirmado. Danilo sim deve sair. O Palmeiras tem um interesse no Matheus Henrique, né? O Matheus Henrique, que era do Grêmio, jogou muito bem. Dizem que ele é palmeirense, né? Já deu até declarações de que é realmente palmeirense. Isso aí, para mim, sinceramente, o Vitor Luiz era palmeirense doente, né? Mas acho que ele não tinha qualidade suficiente. Mas eu acho que o Matheus Henrique foge um pouco dessa figura de aposta. A gente já viu ele jogando aqui no Grêmio, era bom jogador, foi vendido, né? Não se deu tão bem lá fora e já está retornando aí para o Brasil. Parece que o Palmeiras realmente tem interesse nesse jogador, tem conversado com ele, mas não há nada certo ainda. Da mesma forma que não tem nada certo com o Piquerez, não tem nada certo com o Matheus Henrique. E tem um problema, até o Diego Henrique aqui perguntou pra gente. Ó, o Pedrão, tá aí, ó, seu Hamilton. Ô, Pedro! Eu conheço, o pai dele é gente boa pra caramba, viu, cara? Eu torço todo dia pra ele nunca ficar órfão, cara, esse cara. Órfão de pai. Eu torço todo dia. Esse aí o seu Hamilton conhece desde os testículos, né, seu Hamilton? Sim, esse sim. O outro lá é o Faria Limers, o Vitor, tá do lado dele, só meia cara. Deve estar se escondendo da polícia. Ó, Puxou o pai. Tá perguntando aqui, ó. O Anderson Barros está de saída do Palmeiras? Isso é que eu queria comentar aqui, viu, Diego? Porque tá complicado aqui. Deixa eu voltar a mensagem aqui, ó, do Diego. O Anderson Barros está de saída do Palmeiras. Olha, no final do ano passado, a Leila e o Abel Ferreira sinalizaram de que o Anderson Barros, o Abel sugeriu, até em entrevista coletiva, né, para todo mundo ali na imprensa, de que a ideia dele era garantir que o Anderson Barros ficasse. Ele até brincou na última coletiva de imprensa falando que solicitaria isso a Leila Pereira, que era um grande profissional e tudo mais. A própria Leila, nesse mesmo jogo, o último jogo do Allianz Parque, disse que tinha todo o interesse em continuar com o Anderson Barros, mas formalizar uma renovação, não formalizaram. A gente tem visto o Anderson Barros em fotos, em alguns vídeos da TV Palmeiras aí acompanhando os treinamentos. Não foi anunciado, não quer dizer que ele não tenha renovado, né? Não foi anunciado. Como ele é mais low profile, um cara que não aparece tanto, eu não duvido que esse contrato tenha sido estendido. Eu estou tentando essa informação já há alguns dias e ninguém me responde, ninguém sabe dizer, na verdade, se o Anderson renovou ou não. Mas o fato é que a gente tem o Anderson aí trabalhando, pelo menos nas imagens que a TV Palmeiras tem mostrado. A gente tem tido pouquíssimo acesso ao clube desde a volta da pandemia, né, do fim da pandemia. A gente não acessa mais o CT do Palmeiras, a academia dificulta bastante para a gente conversar no dia a dia lá com os profissionais, mas ainda não há nenhuma definição, pelo menos até as 10h30 desta quarta-feira, não há nenhuma definição oficial sobre a chegada de algum outro profissional para o lugar do Anderson Barros, ou seja, ele está trabalhando. O Anderson tinha proposta mesmo colocada na mesa do Grêmio e do Botafogo, né? O Botafogo tinha um desejo de contar com o trabalho dele de novo, o Grêmio também voltando aí à Série A, mas o fato é que a gente tem visto o Anderson Barros aí nos vídeos. Tem alguma questão com o Anderson Barros para o senhor aí, seu Hamilton? Porque assim, ele é muito criticado, eu já falei várias vezes que ele nem de longe é o gestor dos meus sonhos, eu traria um outro profissional, mas números são números, os fatos é que ele foi muito vitorioso até aqui, né? Até agora, tanto ele goza no bom sentido de prestígio da Leila e do técnico do Palmeiras, né? Eu acho muito difícil. Ele só sai se ele quiser, cara. Eu acho que ele vai renovar, vai ficar, porque ninguém fala nada dele. Passa por, assim, outros profissionais que estão sendo chamados, né? O João Paulo Sampaio, tudo que estão tá sendo que os outros clubes estão querendo, a CBF está querendo, mas dele mesmo ninguém fala nada. Ele já falou que vai continuar, né? O João Paulo Sampaio
deu algumas entrevistas aí no final do ano. O Abel Ferreira passou o Réveillon com a família do João Paulo Sampaio lá na Bahia, e ele garantiu que continua no Palmeiras porque o ambiente é muito bom, estrutura de trabalho e tudo mais. Então, esse daí continua e não no profissional, viu, seu Milton? Sim, vai continuar na base. Agora, o Torresminho lá vai ficar. Aliás, espera aí. Olha como cresceu no Natal. Olha o Torresmo, gente. Olha o tamanho que ele tá agora. Torresminho, hein? Cresceu o Torresminho, que beleza. Acho que em dezembro a gente vai ter um pernilzinho aí, hein? Opa, eu tô cuidando bem dele. Você viu que ele era desse tamanho, agora já tá desse tamanho. Ganhei um presente do Torresmo no Natal. Mandaram para ele, falou: o Torresmo cresceu. Eu falei: vou mostrar. Já tá quase uma pururuca, né, seu Milton? Sim, putz, eu tô vendo a coxa dele, que delícia esse pernil. Vou vender lá na porta do estádio. Eu sempre brinco que Deus fez o porco quando ele estava de férias, né, seu Milton? Eu acho que foi no sábado, quando ele descansou, ele foi numa praia bem bonita, assim, falou: meu, o que eu vou fazer agora? Tô com fome, vou fazer um animalzinho engraçadinho, faz um barulhinho, e que dá para fazer uma feijoada, um toicinho, uma pururuca, tomar uma cervejinha e ainda ser o mascote do time que eu gosto. Pronto. E nasceu o porquinho. Ô, bichinho simpático esse. Eu tenho certeza que Deus fez ele no sábado de descanso. Ai. Ó, quando vai voltar a raspadinha do efizema? O que é a raspadinha do efizema? Mas esse Martins, hein? Não vou mostrar, não me depilei. Só se for assim, rapidinho se fizemos. Nós vamos voltar a gravar assim, nós vamos voltar a gravar esse ano com jogos memoráveis. Nós estamos com uma ideia aqui de pegar toda a data, todo dia eu estou pegando a data de um jogo importante. E nessa data do jogo importante eu vou fazer, então, por exemplo, amanhã tem uma data importantíssima, o dia que nós se classificamos lá contra o time da Argentina, lá que perdemos de 2-0, o River Plate. É um dia que é para fazer uma rapidinha, dá para fazer bem legal isso daí. Né? Saudade do Luiz Adriano, seu Milton? Ave Maria. Esses dias eu arrumei uma confusão no Twitter lá. Eu falei assim: Luiz Adriano, se não fosse a Nhaca, a preguiça, ele estaria nos top 10 aí de centroavante do Palmeiras, porque o filho da mãe joga bola. É aquele segundo gol que a gente fez contra o River lá na Argentina, naquele 3-0. O cara não faz um gol daquele se ele não tiver qualidade, né? Mas sim, sem vontade, difícil. Falar em vontade, seu amigo, você viu ontem a apresentação do Jorge lá no Fluminense? O Jorge arrancaram a ramela na hora dele para ele se apresentar lá, né, cara? Você viu que perguntaram para ele o que o Diniz falou, e ele falou assim: que o Diniz falou que não precisa só qualidade. A gente tem que correr e tem que ter muita intensidade. Só qualidade não vai jogar, não. Eu falei: esse aí vai voltar logo. Esse aí vai ser, quando ele parar de jogar, ele vai entrar no Bradesco, então vai ser gerente de banco, vai ficar no banco lá também. Vai trabalhar de gerente. Eu acho que ele vai usar aquele coletinho de autoatendimento. Posso ajudar? Eletrônico. Posso ajudar, exatamente. Ai, meu Deus. Tem notícias do Jailson, ele entrou bem no ano passado. Temos sim, Rogério, ele jogou aí, né? Ontem ele esteve em campo, já está recuperado 100%, participou de toda a pré-temporada do Palmeiras, e o Jailson, pelo quadro do Abel, o famoso quadro do Abel aí que viralizou, ele é uma das peças importantes. Não sei se titular, com a saída do Danilo, é bem provável que o Jailson vá brigar sim por uma vaga aí junto com o Gabriel Menino. Eu acho que até ele tem mais chances do que o Gabriel Menino por ter características mais defensivas, deixando o Zé Rafael um pouco mais livre para jogar. Mas vamos ver, né? Hoje aí fiquem atentos que até o meio da tarde aí pode ser anunciado oficialmente a saída do Danilo, né? Tá muito próximo realmente. O negócio avançou bastante. Tinha time da França também querendo o Danilo, mas a Premier League, ela é o sonho do jogador hoje em dia, né? A Premier League é o principal campeonato, mas se eu fosse o Danilo, sinceramente, eu escolheria ir para um clube um pouquinho diferente, porque o Nottingham certamente vai jogar a série de acesso ano que vem, né? Porque o time é muito fraco. O Scarpa chegou lá e já é o rei do time, né? Já é o dono do diferencial. Time. Em poucos meses lá de trabalho, tem nem 2 meses completos o Scarpa, ele já é o dono do time. Não por isso o time é ruim, né? Mas é realmente muito fraco, né? Esses dias tomou de 4 de um time da terceira divisão lá na Liga Inglesa.
é realmente muito ruim. Você imagina para um jogador jovem como é o Danilo, tá aqui disputando todos os títulos, aí vai brigar lá no Nottingham Forest para não cair. Só se for realmente uma escada, né, para poder ir para um outro time maior depois, mas vai depender muito do desempenho dele lá. Bom dia, Massa, seu Hamilton, vocês fazem muita saudade aos palmeirenses. Obrigado aí, Edmilson, tamo junto. Thiago Reis está aqui também. Bom dia, amigos. Vocês acham que o Matheus Henrique, ex-Grêmio, vem? Então, Thiago, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? O Palmeiras tem realmente conversas com ele. A gente sabe que o Palmeiras vai atrás de um volante para essa posição que se o Danilo sair, e de forma imediata, quem assume a vaga deve ser o Jailson e o Gabriel Menino ali brigando por essa vaga no meio-campo titular, e o Fabinho como uma opção no banco, né? A gente já sabe que esse é o quadro que o Abel Ferreira pintou lá no Palmeiras, desenhou e deixou pronto para caso o Danilo saia, seja essa as reposições, o Jailson e também o Fabinho sendo uma peça aí chegando da base. Bom dia lá de Guaranésia, em Minas Gerais. Que nasce em Guaranésia é o que, seu Hamilton? É mineiro. Ah, entendi. Achei que você ia falar que era Tubaína. Pode ser. O Renan Pinheiro tá dizendo aqui, ó, Vitor Luiz, apesar de não ser nenhum craque, foi útil sim ao Palmeiras. Mas sim, a gente não disse que ele não foi útil, né, Renan? A gente só disse que ele não é bom de bola. Útil, até o roupeiro do Palmeiras é útil, a tia da lanchonete é útil também, né? Eu seria útil se eu tivesse a chance de jogar pelo Palmeiras. Você pode ter certeza que vontade não ia faltar. Talvez faltasse qualidade. O Vitor Luiz, eu vou falar assim, ele é um jogador nota 6, cara, né? É um jogador para compor elenco. Você não pode... Um time que tem ele como titular dificilmente será campeão, né? Mas para compor elenco... Que fora do Palmeiras e no Palmeiras também, ele sempre brigou na parte baixa da tabela, né? Quando ele foi titular. 2014 ele era titular, ainda era muito novo, foi para o Botafogo caiu, no Ceará brigava sempre para não cair. Caiu também. Caiu também. Então, eu desejo toda a sorte do mundo ao Vitor Luiz, mas entre desejar sorte e achar que ele é um bom jogador, tem uma diferença muito grande, né? Eu acho que ele não tem qualidade suficiente para jogar no Palmeiras, porque foi útil sim, quando precisou foi muito útil, toda a dedicação dele a gente sempre vai lembrar, e com muito carinho do Vitor Luiz, mas ele mesmo deve saber das limitações dele, né? Isso ele é um cara que joga em 14 times aqui do Brasil, mas no nível que está o Palmeiras, não cabe, infelizmente. Não dá, realmente não dá. Ó, eu vi falar também que existe a possibilidade do Mônaco fazer uma compensação no Danilo, enviando o Jean Lucas. Esse eu nunca ouvi falar dele. Ontem o André Hernan soltou no canal dele, né, que o Mônaco faria uma proposta com os mesmos valores do Nottingham Forest, mais o empréstimo de 1 ano do Jean Lucas. Mas o Nottingham, pela relação que criou aí depois da venda para o Scarpa, porque tem também meio que um código de ética, né? Os caras chegaram primeiro, fizeram ali a proposta certinho, pagaram já tudo para o Scarpa, né? O Palmeiras não recebeu nada pelo Scarpa na negociação. Então tem isso também. Mas é claro, a presidente do clube tem que pensar no Palmeiras. Se for melhor o Mônaco com o jogador, e se esse jogador for servir ao Palmeiras, a melhor proposta tem que levar, não tem essa de ordem de chegada não, mas por enquanto tudo indica, viu, Thiago, que será realmente o Nottingham Forest, porque a proposta já foi apresentada e o Palmeiras tem certa pressa aí de... E me parece que o Jean Lucas não... acontecer. Me parece que o Jean Lucas também não quer voltar para o Brasil agora. Quer ficar eu sinceramente, eu não me recordo muito do Jean Lucas não, viu, seu Hamilton? Eu não acompanho muito a carreira dele não, para falar se é um bom reforço ou não. Seria mais uma das apostas aí de mercado, mas eu não tenho informação suficiente para falar se ele é bom ou mau jogador, não. Não me lembro de ver muitas vezes o Jean Lucas jogando, não. Estão perguntando aqui, seu Hamilton, que time é esse do quadro aí atrás do senhor, ó? Esse time é a foto oficial do campeão de 1993. A foto oficial. Foi feita lá no antigo Palestra Itália.
O Renato Borges. Tive informação que o Anderson Barros não vai ficar no Palmeiras e o Palmeiras está conversando com o Thiago Escuro do Bragantino para ser o diretor de contratação do Palmeiras. Vamos lá, Renato. Não existe diretor de contratação, não existe isso. É diretor de futebol. O Thiago Escuro, ele foi convidado a ser vice-presidente na chapa do novo presidente do Red Bull Bragantino. Acho muito difícil que isso aconteça. Ele, inclusive, quando o presidente lá não está, é ele quem assume o posto. Ele ocupa a cadeira da presidência, mesmo o Bragantino tendo vice-presidente. E depois do que o Thiago Escuro fez antes do Anderson Barros vir, vocês se lembram que o Palmeiras chegou a conversar com ele e o Thiago Escuro preferiu, né, o projeto do Red Bull Bragantino. Não que isso esteja errado, cada um escolhe aquilo que acha melhor para a carreira deles, mas acho difícil que isso aconteça. E sobre o Anderson Barros, eu não sei, cara, a gente falou aqui agora há pouco, ele está trabalhando, ele está no Palmeiras, ele tem aparecido aí em todos os jogos, ontem estava lá no Allianz Parque, né, tem as imagens dele lá na TV Palmeiras também, hoje deve soltar aí os bastidores, certamente ele vai aparecer de novo. Eu já estou tentando essa informação aqui, assim que eu souber alguma novidade, eu informo vocês, tá certo? Bom dia, feliz ano novo, massa, seu amigo, para todos do chat. Vamos torcer pelo Verdão, saudades. É o Sidney de Abreu, tá aqui também mandando recado. O Matheus é um baita de um perninha. Aí, ó, o Palmeiras anuncia que tá conversando, aí já começa, né? Bruno, e sobre a Supercopa local, em caso de perda ou vitória, manda alguma coisa na vida do Palmeiras? Acredito que dos mulambos, sim. Olha, Felipe, a informação é que a gente não tem informação. A CBF não divulgou nada, não tem. Falta um pouco mais aí de. Falta um pouco mais de 10 dias, né? Não, vai agora. Não, vai ser agora, de 28. Dia 28. Já aviso, hein? Dia 28 não estarei. Quem vai fazer a narração é o Ronaldo, porque dia 27 é o aniversário da minha filha, que é sexta-feira, e no sábado. Não tem como, né? Eu estarei em casa no dia 28, não vai dar, e é a data que a CBF colocou aí, mas por enquanto não tem nada de informação. Massa e Hamilton, tem alguma informação do porquê o Fabinho não jogou ontem? Nem todo mundo jogou, né? Alguns jogadores ainda ficaram no CT. Teve o jogo da manhã, no jogo da manhã ele jogou sim, contra o Audax, ele entrou no jogo. À tarde ele não esteve presente, né? Aí tem uma compensação física também. É por isso que eu falo, esses jogos de preparação é complicado a gente fazer, porque daqui de fora, sem ter conversado com ninguém do Palmeiras, a gente fica só achando coisas, né? Não tem muito o que fazer. E são testes que a comissão tem feito aí para poder atender o Palmeiras nesse começo de jogo, de temporada. A Nath Guedes está falando aqui, eu só queria saber de fato o que aconteceu com esses meninos, não é menosprezando o time, mas que estranho é um jogador tão promissor ir para lá. O Scarpa até entendo pela idade. A Nath Guedes. Ô, Nath, é dinheiro. O Nottingham Forest é o quinto time da Premier League com maior investimento nessa temporada. Foram mais de 170 milhões de euros que eles investiram lá. Alguns jogadores estão chegando agora, né? O Scarpa entrou no time agora, tem mais 2 contratações que eles fizeram que estão começando agora também. Lá é assim, o time está embaixo da tabela e quer ficar, os caras soltam dinheiro para contratar, para tentar resolver a parada. Diferente do Brasil, por exemplo, que é mais natural a troca de técnico, lá eles reforçam o time, né? E é dinheiro que manda, né? E a chance... por exemplo, a chance do Danilo ser visto por um outro time da Europa, mesmo da Premier League, já jogando lá, né, é muito diferente. Por isso que indo para lá, a escolha do jogador em ir para lá, muitas vezes ela acontece. Fora a grana, né? Imagina você 18 milhões da noite para o dia, 18 milhões de reais, você resolve a vida da sua família toda, né? E com a decadência que teve, na decadência que eu digo assim, com a oscilação, melhor dizendo, da carreira que um jogador de futebol tem, é muito difícil que eles deixem passar essa oportunidade, né? Eu certamente não deixaria. Eu sempre faço uma analogia com o trabalho da gente, né? Imagina, você está trabalhando aí no escritório de contabilidade, do tamanho X, de repente vem uma empresa maior, uma auditoria grande, faz uma oferta para você.
por mais que você goste da empresa, das pessoas que trabalham do seu lado, como é que fica, né? Acho que você tem que pensar na carreira também, e nesse sentido, quem ama o clube somos nós aqui, né? O jogador ama a carreira dele, e não tá nada errado disso, não, tem que cuidar mesmo, porque jogador de futebol, embora ganhe muito e muito dinheiro, se ele não souber aproveitar as chances, é um tempo muito curto de carreira, né? A gente, para se aposentar, demora o quê? 40, 50 anos aí quase trabalhando. Um jogador de futebol tem 15 anos e olhe lá, né? Difícil, né, seu Milton, dizer não para uma proposta dessa. É muito difícil. Essa semana eu assisti um documentário sobre o Kleber Santana, que morreu lá na Chapecoense. Assisti um documentário dele, a mulher dele falando justamente o que você está falando. Ele falou, quando ele foi jogar no Atlético de Madrid, ela e os filhos choravam todos os dias lá. E ele também, porque ele não aguentava o frio. O cara veio de Pernambuco, né? Não aguentava o frio, não aguentava um monte de coisa. Chorava, ficava... Mas aí o Kleber Santana, ele falou que era um cara muito centrado, assim, para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro rápido, né? Ele falou, meu, vai ter que aguentar. Ficou 5 anos na Europa, chorando todo dia, mas ficou, porque chega uma hora, meu, o cara tem que, igual você falou, ele amava a carreira dele. Onde jogou super bem sempre, mas ele tá muito preocupado era com a carreira dele. E o Danilo também, né? Ó, 20 tá anos errado, 18 milhões. Claro que não. O mesmo exemplo aí, ó. Aconteceu uma fatalidade, perdeu a vida com a carreira em andamento ainda. Hoje a família aí certamente passa dificuldade para manter o nível de vida que tinha, né? Então, o que ela falou justamente sobre isso, falou assim, dos jogadores da Chapecoense, o que ficou top foi ele, porque ele colocava os clubes, né, na frente, né, mas em primeiro lugar a situação financeira, assim, falou, tanto é que elas não mantêm o mesmo nível de vida, mas toca a vida todo mundo sem trabalhar. Não, é verdade, porque o rendimento para, né? Imagina. Sim, do dia para noite, cara. Falar assim, o cara ganha R$1 milhão por mês, ok, mas se a gente não tem eu pelo menos, tomara que alguém aqui do chat tenha essa possibilidade, mas se você ganha R$1 milhão por mês, você tem um padrão de vida para isso, né? De repente você de um mês para o outro não tem mais, é difícil, cara, para você controlar, manter. Um jogador de futebol sempre tem muita gente dependente por dele. Trás. Eu sempre uso o exemplo do Borja. O Borja, quando veio para o Palmeiras, ele trouxe da Colômbia para cá 32 primos. Né? Então você imagina a quantidade de gente que fica em torno desses caras aí. O Munhoz, lembra do Munhoz? Dele, né? Exatamente. O Munhoz hoje ele tem uma loja de carro na Colômbia. Ele falou assim, ele trouxe gente para não morrer pelo tráfico, cara. Ele trouxe gente para cá, para viver, para ajudar. Ó, uma coisa, hoje vocês querem ver isso? Assistam o Globo Esporte. Hoje vão falar de 10 jogadores, como era o padrão de vida quando jogava e como é hoje. Aí vocês vão ver. Difícil. Começa hoje esse documentário. É difícil demais, né? A gente acha que sempre é muito tranquilo e é tudo sempre muito fácil, porque realmente os jogadores de futebol ganham muito dinheiro, né? Obviamente eles ganham muito dinheiro, mas se não souber lidar, olha aí, ó, é só você pegar por curiosidade, procura vencedor. A gente estava brincando agora há pouco de loteria, vencedores da Mega Sena, a quantidade de gente que ganha milhões e em pouco tempo fica de novo, volta à pobreza, né, seu Milton? Porque não sabe lidar também com isso. Vários. Exatamente, então tem que ter cuidado. Ele perguntou no Matheus Henrique, o Matheus Henrique, eu lembro ele do Grêmio só, é um jogador de marcação e tem saída de bola igual o Danilo, né? Não sei se é do mesmo nível, mas se eu aprovaria ele... iguais, né? Eu nunca sonhei ele no meu time, mas se ele vier, vamos ver como vai ser, né, cara? Eu nunca falei, puto, queria esse cara no meu time. Mas se ele vier, tem gente que vai dizer isso, se ele é bom ou não, né? Só o campo dirá. Só o campo dirá, exatamente, é isso aí. Ai, Jesus. Que beleza, hein? O Roberto Almeida tá perguntando sobre o Flaco Lopes. Olha, o Flaco foi bem aí nos últimos jogos, né? Ele fez 2 gols nesses jogos treinos todos aí. Ontem, inclusive, ele quase fez um golaço de bicicleta. Né, o goleirão do Audax lá defendeu, seria um golaço do Flaco, e ele fez um gol muito gol de centroavante. Gol de centroavante mesmo, de cabeça ontem, foi muito bem. O Lopes foi bem também, o
O Breno Lopes foi bem também, cara. Agora, o cara o cara que eu mais gostei de ver, tá certo. Falar, mas ele entrou no terceiro tempo do jogo, foi o John John. Achei que jogou muita bola o John John. Nossa, o Jailson tava dando dó ontem, o cara tá voltando agora, a bola passando por debaixo do pé dele, muito horrível. Denis, cara, foi um lance, né? Ele foi dominar e errou. O Dudu já errou também. Calma, o Jailson foi bem ano passado, até se lesionar, né? A gente não vai depender só do Jailson, é de um sistema de jogo. Calma, gente, isso tudo é abstinência de Palmeiras. Sábado a gente vai cornetar, porque os jogos vão voltar e a gente sabe que a corneta vai comer solta, mas muita calma nessa hora. O William Delgado tá falando aqui, ó. Bom dia, massa, senhor Hamilton. Vocês viram que o Matheus Henrique começou a seguir o Palmeiras e alguns jogadores nas redes sociais? Sim, isso não significa absolutamente nada, viu, William Delgado? Os jogadores se seguem aí, muitos. Se for só por esse critério, o Palmeiras já contratou muita gente. É isso aí, ó. Vamos lá, vamos seguindo aqui. O Matheus Henrique joga muita bola, o Rafael Mazaré ou Mazari, desculpa aí se eu pronunciei seu nome errado, Rafael. Tá dizendo que o Matheus são opiniões, tá vendo? Eu lembro do Matheus, é aquele volante carrapato, né? O cara que tá em todo lugar do campo e marca muito bem. Ele joga como jogou o Danilo em 2021, cara. Né? É mais ou menos o mesmo estilo. Só que ele sai um pouco mais pro jogo, eu acho. Ih, travou? Voltou. Tá bom. Você tava falando do estilo dele aí, seu Milton? Do Matheus Henrique, você tava falando, cortou. Não, o que eu falei foi o seguinte, o Matheus Henrique é um cara que joga igual o Danilo em 2021, só que sai mais pro jogo, eu acho que ele tem mais, ele sabe, o passe dele é melhor para sair pro jogo, né? É só essa a minha, mas ele também é mais velho, né, cara? Fisicamente são características diferentes, né? O Rogério Barbosa tá falando aqui, ó, que dinheiro não aceita desaforo, e não aceita mesmo, né? Não aceita mesmo. Oportunidade, realmente ela não volta atrás. O Palmeiras torrou muito dinheiro na época do Alexandre Matos. O Ricardo Viana tá dizendo aqui, ó, Garcia jogou muito bem ontem, também acho. Garcia fez gol, né? Fez o quarto gol ontem do Palmeiras, dentro da área. Cruzou bola. Cruzando. Foi muito bem, realmente. De laterais, eu acho que o Palmeiras está muito bem servido nessa temporada. A gente, na lateral esquerda, tem 2 ótimas opções, na direita, 3 ótimas opções, então a gente está bem servido nesse caso aí, nas laterais do Verdão. Tem que cornetar a Leila e o presunto, que só sabem vender, é o F-Banks. Esse é o planejamento do clube, F-Banks. Talvez a gente queira alguma coisa, o clube quer outro, né? A gente tem que entender o que o clube quer. Eu não estou defendendo, não. Eu traria jogadores, eu faria contratações. Mas é curioso, a gente tem essa sensação, mas nenhum jogador que saiu foi titular absoluto, a não ser o Scarpa. Mas de todos que saíram aí, eram pedidas de saída, né? O Wesley, o pessoal queria matar. O Jorge é a mesma coisa. Craque, Jorge. Então, por enquanto, as saídas foram feitas de acordo com o que a torcida queria, né, seu Hamilton? E outra, é o que eu falei, para trazer, tem que trazer cara bom, pontual e bom. Não vai, pô, alguém sonhou com o Romero, com o Wellington Rato, com o Speed Mendonça? Ninguém, né, cara? É o que os nossos rivais estão comprando. Eles estão comprando, se esses caras viessem para o Palmeiras cairia de nível. Cairia de nível. A verdade é essa. Ele tem que ser pontual, contratar cara bom, cara que venha para resolver. Cara para elenco, na base tá cheio. É isso aí. Ó, o Martins aqui. Massa, até o Garcia fez gol ontem, o Navarro só fez um no primeiro jogo. Será que esse ano ele vira? Ô, Martins, você não assistiu o jogo inteiro, então. Ontem o Navarro fez gol. O Navarro fez gol no primeiro jogo. O Flávio Lopes fez gol também. É normal, cara. O Endrick não fez gol. O Endrick é ruim por causa disso? Calma, né? São jogos preparatórios. É muito mais para ver esquema de jogo do que individual, né? Claro que esses jogadores têm que ter chance, né? Mas acontece. Se o Palmeiras ganhar e o Navarro não fizer mais nem um gol de novo e ele foi importante dando assistência, eu vou estar
feliz da vida. Claro que eu gostaria de um jogador que fizesse bastante gols, né, seu Hamilton? Mas o Navarro a gente vai ter que ter paciência aí, porque o clube escolheu não negociá-lo, né? O Navarro, eu acho que o Navarro e mais alguns outros jogadores, a chance deles agora é no Paulistão para explodir. Para explodir não, para pelo menos jogar bem e saber que tem condições de ficar no Palmeiras. Que tem um negócio que você falou ontem, o Palmeiras está trabalhando com mais jogador do que o ano passado. Então tem gente sobrando. Então se o cara não se cobrir, não começar a jogar bem, não começar a se destacar, acabou o Campeonato Paulista, a chance de dar linha é muito grande. Então ele tem essa chance aí, cara. Vamos ver se ele vai querer, se ele vai conseguir, né, jogar futebol para ficar. Porque senão, acabou o Paulistão, aí pode ser que tenha uma lista muito grande que, como você disse, nós estamos com 6 jogadores a mais do que o ano passado. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente não toma ciência, assim, né? Ou parece passar desapercebido, é justamente isso. Ano passado, o Palmeiras terminou a temporada com 26 jogadores, considerando os 3 goleiros. Então eram 3 jogadores, 23 de base, de campo, né? E os 3 goleiros. E esse ano o Palmeiras tem 30 treinando, mais os da base aí que estão fazendo essa integração, né? Melhor dizendo, com o profissional. Então, ó, a gente já falou da possível saída do Danilo, a possível chegada do Matheus, se concretizar nessa saída do Danilo. A Copinha, o Palmeiras vai enfrentar agora, na fase 72 avos, o Sampaio Correia. Chegadas, vamos lá, vamos falar um pouco rapidamente aqui de chegadas. Além do Matheus Henrique, que o Palmeiras está tentando trazer, a informação que eu tenho é que o Palmeiras continua na busca, ainda não há nomes, mas continua na busca por esse volante. O Matheus é um deles que está conversando, e principalmente por um jogador de lado de campo, né? Com a saída do Wesley e o Veron do ano passado, o Palmeiras precisa e não vê na base um jogador que possa ser essa reposição para uma das posições que fazem mais sentido no esquema de jogo do Abel, que são os jogadores de lado. O Giovani jogou ontem, foi bem, mas o Giovani ainda tem uma instabilidade muito grande física, né? Ele se machuca muito. Ano passado ele ficou muito mais tempo fora do que à disposição, então o Palmeiras entende que precisa de alguém ali um pouco mais pronto do que o Giovani, e o Giovani é um daqueles jogadores que, infelizmente, essa é uma sensação que eu tenho, a gente não vai ver. Se ele jogar mais regularmente no Palmeiras, é um jogador que o Palmeiras não vai segurar muito, porque ele já tem um histórico de lesão, é jovem, é rápido e tem um mercado muito bom. Então, certamente, aí se aparecer proposta para o Giovani, o Palmeiras não sei se segura não, viu, Hamilton? Diferente de alguns outros da base, como o Luiz Guilherme, que está lá na seleção, como o próprio John, que está subindo agora também, Garcia, Vanderlan. Esses jogadores têm cara de serem mais institucionais, de fazerem mais tempo dentro do clube. Giovani é aquele cara que, para mim, está muito claro que o Palmeiras vai fazer ele ser um cara de destaque para poder ser vendido. Então, por isso, até o Palmeiras deve estar procurando aí esse cara de lado de campo, seu Hamilton. Mas, por enquanto, ó, gringo, sem chance. Enquanto o Palmeiras não concretizar a saída do Merentiel, que deve estar realmente de saída para o futebol chileno, o Colo-Colo está muito próximo de anunciar a contratação aí do Merentiel. Enquanto o Merentiel não sair, e talvez o Kusevich, a gente não vai ter gringo novo no Palmeiras, não, muito difícil, porque a gestão desses gringos aí foi complicada no final do ano passado. Estamos com 6, né? E aí já impossibilita de vir mais um, porque senão vai ser 2 que vai ter que ficar encostado todo o jogo. E aqui no Brasil, eu não vejo um jogador que dá para trazer assim. Não vejo mesmo, juro por Deus. Vai trazer quem? Quem você acha que vai tirar alguém do Flamengo? Não vem? Do Grêmio nem acompanha o Grêmio estava na Série B. Não tem. Vai trazer quem? Só se trazer o Bruno Henrique do Flamengo, que estava doente lá e capaz que volte. Vamos ver. De novo. Nossa, Hamilton. O Hamilton é tão forte o brilho dele, como diz aqui nosso amigo Leonardo Pinheiro, que a câmera não aguenta, ofusca tudo aí, seu Hamilton. Daqui a pouco o seu Hamilton volta. Vou voltar já.
Faltou testar o Luiz Guilherme e o Estevão ontem. Então, vamos lá, Vanderlúcio. Ó, a gente tem que ter noção de como acontecem as coisas. O Estevão tem 15 anos. Ele jogou o primeiro jogo como titular na Copinha agora, né? O Estevão tá na Copinha, ele tá no grupo que tá disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Como é que ele vai jogar no profissional e na Copinha ao mesmo tempo? Não dá. E o Luiz Guilherme, ele tá na seleção brasileira, né? Ele foi convocado para a seleção sub-20. O Luiz Guilherme já é um pouco mais velho, é brincadeira, né? Tem 16 anos e ele tá na sub-20, se eu não me engano, o Luiz Guilherme, por isso que ele não tá à disposição, mas o Luiz certamente vai ser um cara aí que a gente vai ver em alguns momentos no futebol profissional. Para pedir a molecada, aí o palmeirense tem que se decidir, né, seu Hamilton? Ou pede contratação ou quer espaço para a molecada da base no time. Ano passado o Abel foi muito criticado por não escolher a base para jogar. Esse ano ele fez isso, subiu um monte de gente aí e vai ter esses moleques como opção e decidiu não fazer tanta contratação justamente para poder fazer esses moleques jogarem também. É que eu falo, eu sempre falo, o Paulistão é um baita de um laboratório, cara. É um laboratório para derrubar técnico e para experimentar jogador. Então, o Estevão ainda não pode nem jogar no profissional, né? Tem 15 anos, não tem condição. E, gente, vamos ter calma. A gente vai. O time que a gente tem, que a gente manteve, a gente ainda é o melhor time de São Paulo disparado. Pode ficar tranquilo que não precisa ficar apavorado, não. Igual o Luiz Guilherme, pular etapa com o Luiz Guilherme, não, pô, tenha calma. Não é todo dia que nasce um Hendrick. Isso que eu ia falar, não é todo jogador da base que vai ser um Hendrick, não. O Estevão, a mesma coisa, calma, né? Não é toda temporada que a gente vai ter uma joia como foi o Hendrick, não. E o Hendrick, esse ano, ele vai ter que se provar também, né? Mesmo ele já tendo sido vendido aí, ele vai ter que se provar aí no futebol profissional agora, porque é bem diferente, né? O desempenho que ele teve na base mostrou que ele é um fenômeno e tudo mais. É um jogador muito, muito cobiçado. Então tem que ter cuidado com isso também, porque agora já está vendido. Eu acho que ele tem uma cabeça muito tranquila, né? O pai dele é um cara que tem gerenciado bem aí essas questões do Hendrick. Vamos ver no profissional como é que ele vai lidar com todo esse sucesso e cobrança também. Não é só, por enquanto, o Hendrick só teve elogio. Mas daqui a pouco vão começar críticas também, aí é a hora que a gente vai ver como é que ele vai saber lidar com isso. Ó, o Rogério Barbosa está falando, eu só tenho medo quando o Cristiano Ronaldo e o Drogba chegar nos gambás, aí já era. Aí vai complicar, né? Pois é. E o Hendrick ainda não oscilou, né, gente? Vamos ver quando ele oscilar, como que vai ser, né? O Danilo, quando oscilou, tá demorando para voltar, vamos ver. Ó, o Kleber tá falando aqui, ó, melhor time de São Paulo disparado, por favor, soberba não. Qual time hoje é melhor que o Palmeiras? A gente tá falando que vai ganhar tudo, não, Kleber. Mas que é melhor de uma realidade. Os times estão se preparando. São Paulo tá aí, ó, brigando comprando mais goleiro, né? Já é o 6º goleiro em 5 anos. O Santos se reformulando aí. Acho que esse ano o Santos vai dar um resultado melhor porque tem o Odair Hellmann lá. Pode dar um molho, né? Gostou, né, seu amigo? O Corinthians com uma base que veio do ano passado, mas está com um treinador novo, que é completamente uma incógnita. A gente tá só fazendo a coxa ali, né, para o Tite chegar no meio do ano. Vai ser uma surpresa o Tite no meio do ano aí no Corinthians. Mas o Palmeiras está muito à frente realmente dos outros times em relação à preparação. E isso é importante, inclusive, pela manutenção do elenco. Eu também vejo assim, eu não estou falando com soberba nenhuma. Acho que o Palmeiras entra em qualquer um dos clássicos aí, entra como favorito. É só a gente fazer essa matemática. Não é isso, seu Hamilton? E outra, né? Não, o que eu falei, Kleber, é o seguinte: olha quem eles estão contratando, cara. O Romero, você queria no Palmeiras? O Wellington Rato, com todo respeito, eu vi 2 jogos do Wellington Rato, é um cara super normal. O Speed Mendonça, você queria no Palmeiras? É um cara de lado de campo? Aí, pode ser. Esse, dos 3 aí que eu falei, é o menos pior, eu acho. Então, nesse sentido, esses caras, se vierem para o Palmeiras, iam vir criticados. E o São Paulo perdeu o principal jogador deles, né? O Vaden? O Patrick, né? Saiu, foi pro Galo. Eu vou te contar também. O São Paulo tá naquela fase, cara, que igual o Palmeiras na década de 80. Quem vem não quer ficar. Essa que é a grande como verdade. Diria o Dudu, né?
Ah, graças a Deus, né? Daí pra pior, pode né? crer. E o Santos, Walter você falou do Mota, Santos. Só falar do Santos. O Santos vai se acertar, cara. Não sei se vai ser esse ano ou ano que vem, mas o Santos tá pagando as dívidas dele, tá? O Santos vai Não, e caminhando esse do jeito que dá, técnico, né? é que o Santos é um clube que muda muito de treinador, mas esse técnico aí, o Maionese aí, o Helmans, ele é muito bom treinador, cara. Sim. Ele é reconhecidamente entre os treinadores aí uma revelação, é um cara muito bom mesmo de trabalho, e acho que pode ser uma surpresa aí o Santos nessa temporada. O Walter tá dizendo aqui, ó, traz o volante do Fluminense, ele deve estar falando do André, né, seu amigo? Sim. É bom jogador também, cara. Muito, mas não sai, né? Ganha uma bala lá também. O Fluminense não vai vender para um rival, né? Acredito que não, né? Mas se vender, vem para ser titular, não tenha dúvida disso. Não, o André é um baita jogador. Foi um dos melhores jogadores do Fluminense na temporada passada. E deixa eu falar uma coisa, o Santos tem que melhorar mesmo, porque se piorar os últimos 2 campeonatos, ele quase caiu, né? A torcida é para isso, né? No Paulistão, hein, tô falando. E esse ano tem uma simbologia muito grande para eles, né? Com o falecimento do Pelé e tudo mais. Certamente o Santos vai vir com uma postura diferente aí. Eu espero que dê errado, que o Santos caia, que o São Paulo caia, que o Corinthians caia e a gente continue firme. Essa é a minha torcida, né? No mundo perfeito, na minha Nárnia aqui, seria isso. Viu? Eu vou falar uma coisa, já venderam todos os ingressos para o jogo do Santos na abertura do campeonato, já muito também por causa do falecimento do Pelé, né? O Helmans no peixe é um prato cheio, hein? Trocadalhos. O Thiago tá bravo aqui, ó. Vamos trazer quem para o lugar do Danilo? Tem que contratar. Se nós perder o Danilo, já tem que ter nomes na mesa. Ô, Thiago, certamente o Palmeiras já tem, né? E certamente aí, caso se concretize, deve ser anunciada hoje a venda do Danilo, o Palmeiras já deve ter alguns nomes que estão sendo tratados. A gente falou de alguns aqui, inclusive um deles envolveria um negócio com o time francês lá, que é o Jean Lucas, e está praticamente descartado, e o outro nome que o Palmeiras já conversou, mas ainda não formulou proposta, é o Matheus Henrique, aí que a gente estava falando, né? Seria um jogador de reposição para essa posição do Danilo. Não sei se tem a mesma qualidade, eu me lembro do Matheus Henrique ser um bom jogador, mas nada demais também, é um jogador bastante comum, assim, não vejo nada de diferencial nele. O Carlos está falando aqui, ó, oi galera, bom dia, os torcedores do Palmeiras estão indo na onda da imprensa, se o Palmeiras só contratar na segunda janela, vai ver se o Fabinho, o Menino e o Jailson não dão conta. Então, o Palmeiras deve estar se preparando para fazer negócio no meio do ano, né? O problema é que o Palmeiras deixa as especulações tomarem conta, né? Não se pronuncia, não se posiciona, e aí as coisas ficam complicadas. Mas, enfim, eu acho que o Palmeiras está seguindo o planejamento que até aqui a gente não pode negar, deu certo, né? De tudo que o Palmeiras tentou nas últimas 3 temporadas, as temporadas que o Abel está à frente do Palmeiras, o saldo é muito positivo, né? De todos os campeonatos que disputou, a gente só ficou fora da disputa do Brasileirão do ano retrasado, né? Mas em todos a gente chegou, e a Libertadores a gente chegou muito próximo mais uma vez, e a Copa do Brasil eu não vou nem lembrar, mas a gente saiu do jeito que saiu ano passado, e esse ano você pode ter certeza que o Abel vai fazer uma preparação daquelas para jogos contra São Paulo, e principalmente na Copa do Brasil, né, seu Hamilton? Viu, como o rapaz chama Carlos Vieira, é o que eu falei, Carlos, o Paulistão vai ser tratado como um laboratório. Aí no meio do ano, aí depois de abril, o Palmeiras vai ter que abrir os cofres e trazer para ver quem vai resolver a parada para nós. Aí o meu irmão aí, ó. O Messi já pode assinar com qualquer time? Pode, desde que tenha dinheiro. Pois é, tá livre no mercado aí o Messi, tem mais 6 meses de contrato lá com o PSG, já pode assinar com qualquer equipe, vai ser barato trazer o Messi, né? O Curica vai querer, eu tô falando só do Ezequiel, o Ezequiel falando para trazer lá o meia lá do De La Cruz, né? O Palmeiras já tem 6 estrangeiros, para trazer o De La Cruz tem que se livrar pelo menos de 2 estrangeiros, né? Isso aí é complicado. O Rodrigo tá falando que ele é a favor de acabar com o Paulistão, só assisto porque a Web Rádio Verdão transmite. Obrigado, Rodrigão. Obrigado, Rodrigão. Eu não sou a favor de acabar, eu acho que poderia ser feito diferente, menos datas aí. Poderia usar a Copa do Mundo, né? O sistema da Copa do Mundo eu acho que seria perfeito para o Campeonato Paulista.
faz um primeiro turno aí jogando os 4 grupos entre os times, 3 jogos cada time, se classificam aí 2 ou um ou 2 de cada grupo, faz quartas de final, semifinal e final num jogo único, você tem aí 10, 12 datas, já é o suficiente. Hoje a gente tem 19 datas no Campeonato Paulista, é muita coisa, né? Não dá. Eu faria o Campeonato Paulista assim também, um campeonato de um mês aí, sei lá, um mês e pouco, e aumentaria as divisões no Brasileirão. Sabe? 4 divisões, põe 5 ou 6 divisões, põe divisões regionais. Pô, tem país que é desse tamanho, assim, é desse tamanho. Portugal, por exemplo, tem divisão regional lá, cara. Tem 8ª que é regional, ele pega 4, 5 cidades, aí classifica para a 7ª divisão, para ser. Então, eu acho que tem que ter mais de. Porque não dá para acabar com os clubes, né? Tem muito clube que emprega muita gente e não dá para acabar. Mas dá para você fazer um monte de brasileiros série, sei lá, D, E, e o F, Campeonato Paulista, a gente ainda tem uma realidade diferente, né? A Série B ano que vem, por exemplo, é quase um paulistão. Sim, tem os muito times time são de fortes. São Paulo. Mas quando você acaba com os regionais, você acaba com o futebol, a profissão do futebol, tudo que envolve futebol é um monte de lugar, né? Rio de Janeiro, sul do país, Nordeste é muito forte. Então é complicado. Essa questão dos estaduais ela é muito delicada para os clubes pequenos. Eu sou do tempo que o Paulistão tinha mais valor que o Brasileirão, cara. O Paulistão, mesmo, os regionais, mas agora. Mas o campeonato ficou longo brasileiro, já falei para você, justamente porque se continuasse do jeito que está, o futebol de outros estados ia acabar. Exatamente. É por isso que fizeram o Brasileirão. O Cristiano Santos está perguntando aqui, ó, 183 milhões em vendas que estão no orçamento. Entra algo do Endrick ou esse dinheiro do Endrick só conta para o ano que vem? O Endrick será parcelado, né? A primeira parcela foi paga agora, ou deveria ter sido paga agora, no início de janeiro, outra em 2024 e a última em 2025. E, se eu não me engano, as premiações, né, se ele alcançar todos os critérios lá no contrato dele, aí só em 2026, tá certo? Olha só, o Ezequiel tá falando aqui, ó. Negócio bom, troca o Atuesta pelo De La Cruz. Negócio bom pra quem, Ezequiel? Aí é ótimo, hein? Vou pôr você de vendedor, pô, da minha firma. Eu vou ligar lá no River, eu vou falar igual eu tenho um Honda Fit, eu vou ligar lá na Ferrari e falar assim, você troca pau a pau o Honda Fit numa Ferrari aí? Pode ser 95, 96, não tem problema não. Já não paga IPVA, né, seu Hamilton? Sim, o Ezequiel, se você conseguir fazer isso, você ganha o empresário do ano, te garanto. Você vai lá no Faustão receber o profissionais do ano. Ai, caramba. Ó, o Lucir tá falando aqui, ó, na real, o que falta é a narração top da Web Rádio Verdão na Copinha, os garotos estão jogando muito. O time do Palmeiras tá bem, né? Desde 2012 não conseguia vencer os 3 primeiros jogos da Copinha, venceu agora os 3 e o último jogo com o time completamente mexido, né? Com os reservas. O Palmeiras conseguiu a última vitória. Aí vai jogar a 72 avos de final contra o Sampaio Correia. Olha o camisa 10, tá falando aqui, ó. Camisa 10 tem informação, ele tá parecendo a mistura do Fofão aqui com o cara do Simple Red. A informação que chega é que o Palmeiras pagou uma das dívidas, cerca de 120 milhões à vista, por isso não há contratações. Não pagou o camisa 10. A dívida do Palmeiras com a Crefisa, segundo o último balanço, continua ainda, está em torno aí de 67 milhões, e o Palmeiras não fez isso, não pegou o dinheiro do Endrick para pagar a dívida de uma forma completa, não. Senão já teria feito caixa, né? Não foi isso que aconteceu, não. A Renata Sobreiro tá falando aqui que a Leila é péssima presidente, volta Paulo Nobre. Tem uma informação sobre isso importante, hein? O Paulo Nobre, ele tá formatando aí uma nova chapa dentro do Palmeiras, um grupo de conselheiros encabeçado por ele. A gente pode ter novidades na próxima eleição do Palmeiras, porque a Leila já sinalizou que vai ser candidata à reeleição. Ela é muito forte financeiramente dentro do clube, a gente sabe os motivos, enfim, que fizeram dela a primeira presidente do Palmeiras,
mas o Paulo Nobre já está articulando para voltar aí a, se não estar à frente da presidência, para ser um dos caras fortes dessa nova chapa para a próxima eleição. Então, até meados de maio, junho, quando começa aí a se articular as chapas para se movimentar, né? Lembrando que a Leila tem 3 anos, né, à frente do Palmeiras. Então, esse ano, certamente, se alguma coisa acontecer de novidade, aí o Paulo Nobre deve voltar aí a figurar na política do Palmeiras. Ele está muito afastado, desde que ele saiu da presidência do Palmeiras, ele não se envolveu mais, né? Teve a polêmica lá da Black Star, que ele anunciou apoio para a chapa que deu confusão, inclusive teve processo rolando. Seria uma fria se o Palmeiras tivesse caído na lábia da questão da Black Star. O Paulo Nobre ficou um pouco queimado dentro do Palmeiras politicamente por isso, mas dessa vez ele está se articulando. É um grupo muito forte, tem o Gui Dias, que é do jurídico, que está nesse grupo também. Ainda é muito embrionário, porque falta muito tempo ainda para as eleições do Palmeiras, mas o Paulo Nobre deve figurar aí realmente uma chapa forte de oposição para poder bater de frente com o projeto da Leila Pereira de continuidade. Vamos ver, né? Em favor da Leila, a gente tem as contas pagas, né? E os títulos que ela conseguiu na primeira gestão dela. Vamos ver se ela vai conseguir aí levar o Palmeiras a mais glórias apostando alto. Por que eu estou falando apostando alto? Não em investimento, mas apostando muito no projeto do Abel sem trazer reforços, né? É uma postura que é realmente um desafio enorme, porque se não der certo esse movimento da Leila Pereira, você pode ter certeza que na temporada que vem, se o Palmeiras esse ano não conquistar tantos títulos, e espero que conquiste, a Leila vai partir para o populismo. E pode gravar isso aí que eu tô falando, viu, Fernandão? Pode gravar isso aí. Se o Palmeiras não for bem nessa temporada, se o Palmeiras não for bem nessa temporada, lá para setembro, outubro, a gente vai começar a ouvir uns nomes de especulação e de contratação muito mais fortes, porque a Leila vai tentar a renovação da sua candidatura aí. Porque a gente sabe que a Leila usa dessa estratégia, né? Ela é uma pessoa egocêntrica, que eu não estou falando isso de forma pejorativa, não. É o perfil dela, é uma pessoa que está sempre querendo holofote. E foi assim na eleição dela e será assim certamente mais para frente. O contrato do Palmeiras com a Crefisa vai até 2025, né? Acaba com uma cláusula de renovação automática se alcançar algumas premiações aí. Então, o contrato da Crefisa com o Palmeiras acaba justamente no final da gestão dela. Então, acredito que o Paulo Nobre realmente tem a grande chance de montar uma chapa. Ainda não se sabe se ele será o nome da chapa para a presidência, porque o Paulo Nobre ele vai ter que passar por um processo um pouco diferente, né? Porque ele abriu mão do conselho vitalício, ele abriu mão de algumas características que um ex-presidente tem, e ele vai ter que voltar aí a brigar politicamente dentro do clube. Para a torcida, parece muito fácil, né? O Paulo Nobre voltar e ser votado, mas a gente não pode se esquecer que quem faz o presidente do Palmeiras são os associados. Então tem um trabalho dentro do clube que precisa ser feito. Não tem jeito, né, Samilton? Tem que trabalhar lá internamente. E outra, né? Você vai colocando mais conselheiros do seu lado para você derrubar um presidente, é muito difícil, né? O Paulo Nobre, eu gostaria que ele voltasse também. Achei o melhor presidente que teve aqui, mas dentro lá das alamedas do Palestra Itália, lá é complicado. Porque tem o cara da bote a vota, o cara do basquete vota, e tem cara que. Do truco, do judô, tem cara que é beneficiado. Beneficiado de alguma forma. No social, eu acho que a Leila foi, sem dúvida, a presidente que mais investiu no social do clube. Ela faz isso só por amor ao Palmeiras? É claro que não, né? O interesse é no voto. Acho que ficou bem claro para todo mundo aí nessas disputas do Palmeiras e nos últimos anos na política do Brasil aí que o voto é bastante importante, né? Então as pessoas usam do populismo para poder ser votado, e aí lá na frente o discurso muda. Depois que garantiu
que a caneta assinou o contrato, aí começa, né? Ah, mas veja bem, sabe pedreiro, seu Hamilton? Que vem e fala assim, não, eu vou fazer essa obra em 2 dias, viu, doutor? Beleza, aí você chega no segundo dia, ele, então, veja bem, é porque o clima choveu. Não, mas você tá fazendo uma privada dentro do banheiro, seu maldito. E aí é mais ou menos assim. O meu pai falava assim, nunca confia na palavra de um funileiro e de um pedreiro, ele sempre vai te ferrar. Deixa eu falar uma coisinha aqui pro Lucir Rossi, o Vaz. A gente não está transmitindo o jogo da Copinha porque é muito complicado, cara. Os horários é muito ruins, é difícil para a gente fazer e não temos tantos funcionários assim, né? E a gente estava de férias também, né? Ano passado nós fizemos um total de 96 jogos entre Palmeiras profissional, base e feminino. A gente transmitiu mais jogo que o Palmeiras, foi complicado. E depois da Web Rádio Verdão, eu ainda fiz a narração de alguns jogos corporativos lá no Clube Paulistano, seu Hamilton. Eu tava que não aguentava mais, precisava de um descanso aí, por isso que a gente tirou esses 10 dias primeiros aí do ano para poder descansar, senão tava complicado. Eu sei o quanto você trabalha, cara. Pois é. Eu só não ganho dinheiro, mas trabalhar a gente trabalha bastante. Inclusive, quem quiser mandar um Pix aí, ó, tá aí na tela. Manda um Pix para nós aí, para pagar os boletos de janeiro, que são mais caros. Tem 13º, mas os boletos de janeiro são mais caros, não adianta nada, né, seu amigo? Nada, absolutamente nada. Olha, eu queria falar, não sei se já está quase no fim do programa, sobre a experiência que eu tive de comprar o ingresso agora tirando o retrato. Manda ver. Gente, ontem, eu tô falando que aconteceu comigo, porque a rádio, a rádio só pode pôr 3 pessoas dentro do estádio, né? Então a rádio, vocês pensam que é dado ingresso para a rádio? Não, a rádio compra o ingresso. E aí eu tirei retrato para comprar. Tirei no dia 9 para comprar ontem. Ontem eu fui comprar, fui passar o cartão de crédito, aí veio uma aprovação, eles dão um número do cartão, um número lá para você ter o voucher para comprar o ingresso. Quando eu entrei com esse número, não consegui comprar. Aí eu liguei pro Avante. Eu fiquei 22 minutos esperando alguém me atender no Avante. Só o hino do Palmeiras e falando, aguarde, daqui a pouco você será atendido. Quando deu 17 horas, desligou o meu telefone. Então, eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que ser tratado com um pouco mais de carinho. Põe pelo menos mais 1 ou 2 pessoas para atender pelo menos o telefone para você conseguir comprar o seu ingresso. O que eu tive que fazer ontem? Aí venceu em 10 minutos vence a compra, você não fez, né? Tive que comprar e pagar no Pix o ingresso. Então, eu achei muito complicado. Eu que já não sou dessa tecnologia nova, né? Eu fui fabricado na década de 60, imagina só você como que foi essa experiência. E quando eu liguei lá no Avante, eu achei que me trataram com... Não me trataram, né? Não foi nem descaso, porque eles não me trataram, eles não conseguiram atender o meu telefone, eles não deram nenhuma resposta para mim. Aí eu resolvi pagar no Pix, porque eu fiquei com medo de perder o ingresso. E quem quiser também falar com a gente lá e for no estádio, eu vou estar lá no setor 533, na cadeira K22. Mas parece lá que a gente bate um papo, a gente entrevista, bate um papão bem legal aí no sábado. Era só esse meu desabafo aí, que foi complicado. Demorei exatamente 40 minutos para comprar o ingresso. Valeu, obrigado. Era sobre isso que eu queria falar, cara. Foi muito desagradável. Tem uma brincadeira aqui do Rodrigo Pereira, mas é uma pergunta que acaba sendo séria também. Não existe, né, uma fila preferencial para idoso, uma fila virtual preferencial, né, seu Hamilton? Poderia ter sido uma alternativa legal, né? Não, viu? A gente já falou isso, Rodrigo. O cara do interior, por exemplo, que quase não vem, esse cara tem que ter, eu também concordo com o Rodrigo, tem que ter não digo para idoso, que eu tô aqui sentadão aqui, eu fico fazendo minhas coisas e vou comprar. Mas para quem mora no interior, para quem nunca foi, para quem nunca... Para você ter uma ideia, deixa eu falar mais uma coisa. Eu sou sócio minha mulher é sócia da FEPESP, é colônia de férias de funcionários. Aí todo mundo reclamava que é difícil você arrumar hotel. O que a FEPESP fez? Falou, quem está mais de 3 anos sem viajar, tem garantia. Quem não faz 6 meses
que tem crianças e tal, e faz 6 meses que não viaja, tem preferência. Deveria fazer um caminho assim. Mas pelo menos para quem mora longe, o cara tem vontade de vir assistir o jogo. E agora não tem mais essa, você comprar ingresso e passar para outro, viu? Acabou isso. Você viu ontem que soltaram um meme aí que estão vendendo máscara agora, né, seu amigo? Agora, mas você vai ver, vai ter gente reclamando, eu queria passar ingresso pro meu irmão, não consegui, queria passar, não vai conseguir mesmo, só se ele tiver, você tirar teu retrato e colocar o retrato dele. Só assim. Mas, você pode esperar, isso é um desafio para quem faz coisa errada, mas em 2 semanas aí a gente vai ter novidade, vamos conseguir fazer alguma coisa para burlar isso, né? O ser humano realmente não tem jeito, os caras conseguem fazer diferente, fazer cagada, né, seu Milton? É complicado. Mas sim, isso não é só do palmeirense, não. Isso está intrínseco no brasileiro e, infelizmente, ainda a gente vai ter muita coisa acontecendo nesse mundão de meu Deus aí sobre fraude. E a gente não vai ver tão cedo isso acabar. Claro que as alternativas aí, as tentativas são sempre muito válidas. O Palmeiras está nesse aspecto de parabéns em tentar fazer diferente, né? Em tentar eliminar aí as tentativas de cambismo, né? Pode ser que a gente tenha novidades aí. E o primeiro jogo no Paulista que o Palmeiras está prevendo colocar isso em prática 100% será contra o São Paulo, num clássico. Certamente terá a casa cheia. No sábado não deve ter ainda todo o sistema de reconhecimento facial funcionando a pleno serviço. Deve ter alguma facilidade, explicando ainda para quem não está familiarizado com a tecnologia, mas contra o São Paulo, que se eu não me engano é a 3ª rodada em casa, a gente já deve ter 100% aí do público sendo ativado pelo reconhecimento facial. Difícil, né? Já pensou, seu Hamilton? Eu ia me ferrar, né? Se eu tirasse a barba e fosse no jogo, não ia passar. Eu tirei minha foto assim com essa barba, com esse pouco cabelo que eu tenho aqui. Vamos ver, se criar cabelo e tirar a barba, vamos ver se eu consigo entrar lá, cara. E não pode usar óculos, viu, na foto? Não pode usar óculos. Uma dica importante. Eu já trabalhei numa empresa que fez tecnologia disso, e eu não tô brincando não, pra mulherada aí, ó. Se vocês vão no jogo sem maquiagem, não vai tirar foto toda maquiada, de batonzão vermelho, e no jogo tá tranquilo, porque você pode ter problema. Então, isso é de verdade, assim. Seja o mais natural possível na foto, e seja o mais natural a quantidade de vezes que você tá mais normal. Se você é uma mulher que sempre se maquia igual, aí tranquilo. Mas pode ser que tenha problema se você fizer, dependendo da tecnologia utilizada, ele não reconhece, o sistema não reconhece algumas características do seu rosto. Esse da barba, por exemplo, eu tô brincando aqui, mas é só você, quem tem barba e tira, pode confirmar o que eu tô dizendo. Eu tive problema para acessar meu celular, porque eu não tinha o PIN, eu só tinha o reconhecimento facial. Eu tirei a barba, meu celular não abria mais. Aí eu tive que fazer um cambalacho lá para poder entrar. Então, cuidado com isso aí, mulherada, que for fazer o credenciamento, tente ser o mais natural possível, ou se você vai no jogo toda montada, maquiada, beleza, faça assim, então, o seu reconhecimento facial no sistema, mas pode ser que tenha problema, tem que tomar cuidado com isso. O Cláudio Ritt, por exemplo, a gente já falou para ele, não vai se maquiar para fazer o reconhecimento facial, porque senão a gente não vai conseguir fazer você entrar. Aliás, deixa eu fazer uma crítica, porque ontem eu tava trabalhando de drag queen e tirei a foto como drag, então eu tenho que mudar. Vou ter que mudar ou vou ter que ir de drag? A não ser que você vai ter que você vai ter que ir de drag lá. Tá bom, aí, obrigado pela informação, viu? Para mim foi muito útil. Se for feio, se contenta, a câmera não mente. Aí. Seja você mesmo. Essa é a cara que Deus te deu, não vai ter outra, a não ser que você faça um reconhecimento. Como que é? Igual o Ronaldo fez lá, a harmonização facial. Né? Então, demonização facial. Exatamente. É isso aí. Gente, muito obrigado. A Renata Sobreiro disse que não sabia o horário aqui, viu, Renata? Só para te avisar e avisar quem está chegando agora, os nossos programas ao vivo serão todos às 10 da manhã, a partir desse janeiro de 2023, e o mesmo programa entra no ar
reprisado às 14 horas, no horário que está todo mundo acostumado aí com Massa Alviverde. Então, se você está aí no futuro assistindo a gente agora, pode ser que o Danilo já tenha sido vendido. Não vai falar assim, os caras falando que o Danilo vai, acabou de ser anunciado. O programa foi gravado às 10 da manhã e reprisado às 2 da tarde, tá certo? Então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam aí, que nos acompanhou nesta manhã de quarta-feira, tá certo? Novidades do Palmeiras, preparação para o jogo de estreia no Campeonato Paulista e sabadão estaremos de volta. Eu sempre te convido, deixa seu like aqui, o seu like é muito importante para a gente, não custa nada, deixa seu like aqui no vídeo do YouTube, faz o seu comentário também no vídeo aqui no final para falar o que você quer que a gente converse sobre o Palmeiras, a gente lê e comenta todos os comentários aqui, a gente responde para a galera, tá certo? Vai lá na Centauro também, tá aí fixado no chat do YouTube, compre o seu presente através do link que tá fixado aí no chat e use o código WEB10. É só colocar lá WEB10, você vai ter até 10% de desconto, dependendo do produto e principalmente se ele for entregue pela Centauro, tá certo? Muito obrigado, gente, fiquem com Deus, a gente volta amanhã às 10 horas da manhã, seu Hamilton e eu aqui no Massa Alviverde, e você aí do outro lado mandando o seu recado. E como o pessoal está se ambientando aí com esse novo horário, pode mandar áudio, hein? A gente ainda não teve esse ano, mas pode mandar áudio no 11 998927625, que a gente vai colocar aqui a sua participação, tá certo? Daqui a pouco tá lá no Spotify esse conteúdo, e às 2 da tarde o programa reprisado também lá no nosso querido YouTube. Valeu, seu Hamilton, obrigado, bom dia. Valeu, obrigado a todos vocês aí. Inscreva-se no canal do Massa, do Bruno Massa, inscreva-se no canal da Web Rádio Verdão, inscreva-se no canal de cortes da Web Rádio Verdão. Gente, e muito obrigado a Centauro, obrigado a Ultragate, obrigado a NWB, obrigado a todos vocês que assistem a gente. Valeu, muito obrigado. Valeu, rapaziada. Detalhe, só um detalhe, tá com fome? Vai na HFC. Onde fica a HFC, você sabe? Na Avenida Pires do Rio, 4478. Eu tô vendendo HFC, hein? Se tiver alguém interessado em comprar o HFC aí, eu estou vendendo. Hamburgueria filé. O seu Hamilton foi lá. Muito bom, excelente, excelente. Vai ter um negócio para você que quer mudar aí. Quem sabe, né? Um novo negócio em 2023 para começar diferente aí. Pode vir que a gente troca uma ideia, beleza? Valeu, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Até amanhã. Eu fui.